Muito bom dia para você, como você está? No carro de novo, Sara? Exatamente. Pois bem, hoje eu vim falar de um assunto que tem tudo a ver com espiritualidade. Na verdade é um assunto que eu falo sempre com vocês, né? Vocês vão perceber que eu estou falando um pouquinho diferente porque eu modifiquei um pouquinho, digamos assim, tem alguns implantes e tal, enfim, tá... Tem um tipo de um aparelho, mas vai ter um pouco de dificuldade de falar, mas eu não sou de rir muito assim, é meu jeito já desde novinho. Mas vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje sobre gentileza e a mágica, a lógica da paz interna e uma coisa chamada força moral. É muito interessante. A força moral que nós ficamos internamente é uma força que movimenta muito fortemente as nossas energias e ela funciona também fora do corpo, tá? O Recife está chuvoso aqui. Hoje, só para você saber que dia eu estou voltando aqui aos pouquinhos. Hoje é quinta-feira, 3 de agosto de 2017, agora são 8h36. Então, ontem eu fiz um post muito legal, onde eu dei um simples bom dia e falei, seja gentil. E tiveram excelentes colocações, foi tipo um fórumzinho pequeno, eu respondi algumas coisas, coloquei outras visões simples que eu possuo sobre a coisa, e que dividi e ao mesmo tempo aprendi com as pessoas que ali estavam. E a lógica da gentileza. Como ser gentil no mundo, você vai ver aqui, não vai dar para ver porque, mas onde as pessoas no trânsito, na calçada, na rua, na fila, cada um vivendo para si próprio. A gentileza, ela hoje, no país da gente, principalmente aqui no Brasil, talvez pelas dificuldades que nós enfrentamos, pela questão ainda cultural que nós carregamos de muito tempo, que já vem assim. Eu não sei porquê, mas a gente sempre tem a sensação que o passado era melhor, que está pior. Mas eu não creio, eu acho que nós estamos assim há um tempo já, isso vem sendo passando de geração a geração. Existe uma sensação, uma força interior silenciosa que ninguém vê. É nossa, é minha, é sua. É uma riqueza em que ela vem sido criada por exemplo, vou acabar de fazer uma gentileza, eu freio aqui para um rapaz sair para ver se ele consegue aqui, né? Eu tô até atrapalhando o trânsito, na verdade. Eu vou para frente aqui agora. E muita gente confunde essa gentileza porque eles não conseguem, por exemplo, tem muita gente postando nesse lugar, algumas pessoas, e me mandaram até algumas mensagens assim: Saulo, eu sinto dificuldade em ser gentil porque as pessoas são nervosas, eu me sinto mal, eu preciso revidar e aquilo fica crescendo dentro de mim. Chega a hora que eu vou explodir. E tem outra pessoa que até um rapaz que eu esqueci o nome dele, acho que é o Paulo, que comentou que não, as pessoas precisam fazer alguma coisa para extravasar essa energia, para desviar, para tirar. Mas aí é que tá. Eu concordo que é um processo paulatino, uma mudança paulatina, uma mudança comportamental, uma mudança de posicionamento, uma mudança filosófica, quiçá utópica, porque ninguém faz, tá? Ou quase ninguém. É um posicionamento, não é religioso. Ele pode ser, mas não é. Você não precisa de Jesus, você não precisa de Buda, não precisa nada disso. Você precisa de a filosofia da paz interior, do templo. E eu vou tentar decodificar isso aqui, não vai ser tão simples, porque eu vou ter que quebrar vários paradigmas. Quando você aceita uma sugestão, a pergunta é como não aceitar a sugestão. Um envenenamento, alguém nervoso, alguém fazendo uma coisa errada. Como aceitar a inconsciência, a injustiça, tá? Como aceitar a falta de educação constante, como aceitar as diferenças, as visões, aquelas que a gente não aceita, ou que a gente não concorda, ou que a gente é totalmente contra determinado posicionamento, às vezes não necessariamente errado, mas a gente reconhece ele como não correto,
né? Esse é uma coisa muito difícil. É preciso um nível de compreensão interna, de filosofia, de direcionamento muito bem feito, entre o equilíbrio perfeito entre o não ser idiota, saber se posicionar, e saber a hora certa de relevar, de colocar na frente. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem. E esse posicionamento, ele leva a vários tipos de filosofias, de questionamentos, e principalmente, o final disso tudo aqui, você vai ter um monte de coisa, é a paz interior, tá? Às vezes, vai ser um treino para a vida toda isso que a gente está falando aqui, tá? Mas eu estou aprendendo também. A tomar uma fechada, não ficar nervoso, a ver um cara tomar uma atitude desequilibrada. Eu posso contar vários exemplos aqui, pessoais que também vão acontecer. Por exemplo, minha esposa, que fala uma injustiça no momento de um nervosismo, uma pessoa no trabalho, que... Eu fazia um... Não vou citar nomes nem especificamente o que é, vai que um colega de trabalho esteja assistindo. Posso assistir, né? Eu tenho algumas atribuições na minha área de TI, no meu trabalho, né? Vou dar alguns exemplos. E as pessoas, no geral, não são todas, mas elas começam a se acomodar com o tempo depois do que vão fazendo. Elas vão ali no relacionamento e se acomodam. Elas estão ali no trabalho e se acomodam. Então, esse acomodar é fogo. Por exemplo, um colega saiu de férias e eu ajudei ele, não precisava, porque não era nem da minha área, sou da área de TI, fazendo algumas coisas que ele fazia na empresa. Depois esse colega voltou e passou a não fazer mais aquilo. E ficou por isso mesmo, passou. Aí passou um tempo e eu assim, eu sou tão... A gentileza, ela dá a sensação de idiotice. As pessoas tendem a montar em cima da gente, quando você é muito legal. Saulo, fulano é gente boa, pode botar o carcá aí, a mandioca nele aí, que ele ainda vai dar um sorriso. Aí você tem que saber se pode. Aí eu tava tranquilo, né? Eu sou tão gente boa que nem... Sabe, você vai... E aí que entrou a modificação da minha base, da minha posicionamento. Eu tive que aprender a me posicionar. E fui de forma também equilibrada, tá? Aí a pessoa veio falar com ele sobre uma atribuição que lhe pertencia. Ele falou, não é comigo não, é com o Saulo. E eu ouvi. Na hora ele falou para todo mundo, né? Todo mundo me olhou, achou estranho. Na mesma hora, eu tomei uma atitude, como foi pública, né? Eu tomei uma atitude também que eu acho que até fiquei impensado. Depois você fala, você deveria ter respondido publicamente, eu devia ter chamado num canto. Mas eu na mesma hora, não. Você saiu de férias, eu lhe ajudei alguns meses atrás. Você voltou e não continuou mais o que lhe pertencia. Se não me pertence, isso é seu. E aconteceu 3, 4 vezes com algumas outras coisas. E isso tem várias outras coisas que acontecem. As pessoas vão... existe também, nós também fazemos isso, tá? É preciso um posicionamento muito legal. E você não pegar ar com isso, não ficar nervoso, não ficar agoniado e saber se posicionar. Aí o que eu faço hoje em dia? Na minha área de TI, todo mundo traz um celular, um computador, alguma coisa, porque acha que eu tenho um amigo ali. Em Brasil tem essas coisas aqui. Acho que no mundo todo tem um pouco disso, mas aqui existe eu não vou dizer só aqui porque seria inexperiência, porque a gente sempre acha que o nosso é o pior. Mas existe uma certa sensação de que se você tem um amigo que faz a coisa, né, você não precisa pagar. Ou nem pagar, você vai usar ele, usar, e na verdade isso não é amizade, tá? Isso não é amizade. Isso é exploração. Isso aí é aquela sensação brasileira do jeitinho, que eu tenho alguém que faz, não preciso pagar, né? Na verdade, a gente precisa se posicionar quanto a isso. Não porque você tem vontade, eu tenho vontade de ajudar todo mundo. Mas tem pessoas que se você não der limite, e isso que eu estou falando faz parte também de saber dar o limite, tá? Por isso que é o equilíbrio perfeito entre ser gentil e não ser idiota. Mas perfeito. E esse equilíbrio é uma linha em que você é muito difícil não... Por que essa linha é difícil? Porque dentro dessa linha está seu interior. E a pergunta sempre é essa: está me incomodando? Estou fazendo alguma coisa errada?
existe algo errado, o norte é muito difícil. Aí você fala, não. Por exemplo, fulano, certa vez, me trouxe o computador da irmã. Tá aqui e tal. Eu sou desenvolvedor de sistemas, cara. Mas eu conheço um pouco de tudo, né? Na área de TI lá eu faço tudo. Aí o cara, tá bom, educadamente e tal. Daqui a pouco veio com um computador do sobrinho. Aí me pediu uma... Aí eu falei, não. Não posso não. Não, faça como você quiser. Ficou 2 semanas ali, ele ficou de cara feia pra mim. Pô, porque eu tô sem computador lá. Eu falei, não, é porque eu tô sem tempo. Eu fiz de propósito, mas super calmo. Aí depois cheguei pra pessoa e falei, ó, chamei no cantinho e falei, olha, eu sou seu amigo, mas você não está sendo meu amigo. Porque a partir do momento que você começa a trazer computador de todo mundo, dá a sensação de que você não está preocupado comigo. Você tipo tem alguém para lhe ajudar a hora que você precisa, né? E já tinha sido feito algumas vezes, 5, 6 vezes seguidas assim. Então ele estava espalhando que tinha solução para os outros. Quem era a solução dele? Eu, nesse sentido, né? Aí eu me coloquei e essa pessoa nunca mais pediu e pelo contrário ficou chateada comigo ainda. Mas eu não liguei. Eu mantive minha alma interior no patamar perfeito. Eu falei, se você precisar da minha ajuda, eu faço questão de lhe ajudar. Como amigo, do mesmo jeito que eu tenho certeza, eu falei assim para ele, que se eu precisar de você, você vai poder me ajudar também. Mas é uma balança, onde um ajuda o outro, né? Eu não entro com um fiofó sem entrar com a madeira de tonho ao pé de mesa, não. Né? Apesar que sem problema nenhum, tem gente que gosta do negócio. Para isso é um favor, né? Mas, ou vice-versa, né? Mas tem que ter um equilíbrio. E eu comecei a perceber isso a partir do momento que eu comecei a me incomodar. E nesse incomodar eu tô no meu posicionamento. Então são várias que eu tô falando da minha vida pessoal, tá? Em várias delas. Por exemplo, aqui agora é que eu não vou poder mostrar. Eu vou tentar mostrar para vocês. Ó. Tem um carro ali, estão vendo parado, para entrar aqui na minha frente. Ninguém freou para ele. Desde lá de baixo, com aquele carro ali, estão vendo ali? Tá ali. Normalmente as pessoas não aguentam aqui, ó, e vão pela contramão. Vocês vão ver que ele vai entrar ali. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Ele vai entrar aqui, ó. Eu vou deixar ele entrar na minha frente. Ninguém fez, sabe por quê? Porque ninguém faz, velho. É todo mundo com raiva um do outro. Quando eu freio para ele passar, além de eu querer me colocar na situação que ele estava, é uma questão de cidadania e de visão coletiva. E eu me sinto bem quando eu faço isso. Porque eu sei que ele não vai precisar pegar a contramão, eu espero que ele não faça. Que com o tempo as pessoas não se perdem, porque a falta de gentileza é tanta, e sem contar que às vezes não tem mais paciência para esperar o outro. Então ela se corrompe, ela se perde também. Então eu segurei o carro, você vê aqui na minha frente. Ele já virou aqui, não sei para onde ele vai, mas eu acho que ele vai entrar aqui sim. E eu faço isso constantemente. Essa sensação me dá uma sensação de poder. Eu tenho a capacidade, estou freando ainda para ele passar. Ele vai entrar. Entrou. Ele agradeceu, buzinou, não sei se vocês ouviram. Eu me dei uma buzinada. É uma sensação de poder que dá para mim. Deixa eu botar aqui, desculpa aí, de volta aqui. Que eu tenho o poder de ajudar alguém no seu caminhar. Eu estou passando por aqui e eu tenho o poder e a consciência de parar um minuto, olhar para o lado, quer dizer, eu sair de dentro do meu mundo, quer dizer, minha pressa, porque eu fui levar meu cachorrinho para fazer castração hoje, Bia. Mel fez, fui levar a Bia agora no veterinário e minha esposa tá com ela lá. Ela vai porque tem que fazer, né? Senão os bichinhos vivem menos, pode ter câncer, tem um monte de coisa assim que eu estudei e tal, e as pessoas, todo mundo fala, os amigos, entendidos. Eu cheguei a questionar isso, mas esse é outro assunto, não vou entrar nisso. E eu fui de lá pra cá, eu vi um tempo inteiro, eu também tenho minha vida. Eu também tenho que chegar lá, tenho coisa pra fazer. Será que o meu tempo é mais importante que o do outro? Não é. E fora isso, a minha visão coletiva é muito gostosa. Porque é o seguinte, existe 2 tipos de... Você tá aqui por... Uma coisa é certa, esse mundo é difícil, é um mundo de alma cebosa, um bocado de miserável. E nós somos um deles, tá? Existe 95% de chance de nós sermos uma alma cebosa, somente isso. Estamos aqui junto outras almas cebosas para aprender e lapidar alguma coisa. Existe também a outra possibilidade, já raríssima, de você passar por aqui, tentar despertar em meio a tanto sofrimento e tanto individualismo e tentar fazer alguma coisa além disso.
perceber-se lúcido e viver quase que uma filosofia, uma utopia, um caminho solitário, muitas vezes usado mais na religião, pela uma recompensa posterior. Não, vou fazer porque vai ter um espírito superior aqui olhando, eu vou fazer porque depois que eu morrer... Não. Tudo isso pode ser legal também, utilizável. Mas o mais importante é o seu interior, onde você está. Eu estou aqui agora. Eu só estou aqui agora. A minha presença só está aqui agora. O que eu posso fazer para, por exemplo, as pessoas nem me conhecem aqui, ninguém está me vendo, né? Ninguém sabe quem eu sou. Aquele cara, por exemplo, nunca vi, não sei quem vai embora, mas a riqueza que ficou não foi só a ajuda que eu dei a ele, que eu facilitei a vida dele com uma besteira mínima. Mas a pergunta que fica é: se todos fizessem o que eu faço, como seria o mundo? Se todo mundo parasse para o outro passar, como é que seria o mundo? É uma coisa tão boba, tão simples, tão ínfima, tão última da fila. Mas quando todos fazem, velho, parece que se todo mundo for fazer uma coisinha pro outro, dar uma freada, e aí vem uma sensação, amigo, que eu vou dizer a vocês uma coisa. Quando você deita a cabeça no travesseiro, eu falei isso ontem, ninguém tá vendo, ninguém sabe, nem esse cara que passou aí na frente, e são várias durante o dia. É a todo momento eu dando uma parada para uma pessoa passou aqui agora. Eu não faço forçadamente porque eu quero... Eu estou comentando isso com vocês agora porque há muito tempo eu venho amadurecendo uma visão sobre esse assunto para poder tentar decodificar as sensações que eu venho sentindo nesse caminhar de vida. E o que eu mais sinto de tranquilidade é a sensação simples de utilidade, ainda que seja eu uma pessoa sofrida, aprendiz, traumatizada, com um monte de problemas, falando com dificuldade aqui porque a gente vai ficando acabado, eu tenho que sair se arrumando, principalmente porque eu não me cuidei, né? E você, por exemplo, eu tô aqui agora, o cara passou aqui, você não deu pra ver. Aqui, pra outra aqui, ó. Ligou o pisca-alerta. Veio na contramão, tá vendo ali? Olha lá, veio na contramão, pelo posto, tá todo mundo na fila aqui. O sinal tá fechado, o cara acabou de passar o sinal fechado ali, ó. O cara veio pela contramão ali, ó, você vai ver, olha lá. Ele veio pela contramão com o pisca-alerta ligado, o sinal aqui tá fechado, olha lá. E ele vai embora, na contramão. É isso que tá acontecendo o tempo inteiro, foi embora, olha lá. Não dá uma sensação de idiotice? O que aquele cara fez? O que aconteceu com aquele rapaz ali agora? Deixa eu botar aqui. Por algum motivo que eu não sei qual, eu não sei se deu para vocês verem, porque nessa brincadeira eu dei pausa no vídeo. Fui tirar o vídeo daí e acabei dando pausa. Mas eu não sei se vocês perceberam, se deu pra ver, o cara... Eu tirei a câmera aqui pra mostrar o rapaz passando pela contramão. E dei pausa na porcaria do vídeo. Estou usando o celular pra gravar aqui, tá? Eu vou trazer minha GoPro que é melhor. Ó, outro cara aqui na contramão. Ele veio na contramão, passou pela contramão aqui, passou na minha frente. Esse cara aqui na frente. Ele veio pela contramão. Vários fazem o tempo inteiro isso aqui. E passou aqui e parou na minha frente aqui. O que acontece com um camarada desse aqui, né? Ele parou aqui, ó. Você vê que ele tá meio de lado ali ainda, do jeito que tá ali, né? Esse branquinho aí. O que acontece com as pessoas que por algum momento desculpa aí, elas perdem o senso de convir que o senso coletivo, quando é perdido, também é levado junto quando você corrompe uma ação, porque ele sabe que tá errado, porque se tivesse um guarda ali agora, ele não faria. Aí dá uma sensação de idiotice e você fica com... Mas aí eu vou mostrar pra você qual é o nível de consciência. Por algum motivo esse cara tá com a consciência toda apagada. O preço que ele paga é invisível. Do mesmo jeito que o preço que eu ou qualquer pessoa que faça uma atitude positiva também recebe. O retorno da paz interior é invisível e ninguém vê. É seu. Morre com você, está com você na hora que você fecha o quarto. Na hora que esse cara está fechando o quarto, ele pode até achar que está em paz, ou que está realizado, ou você pensar que ele está, mas tem uma coisa que não está com ele, que é o senso coletivo. É o senso de ir adiante. É uma sensação, uma mágica que vem de um lado e te pega de vez em quando, com um conforto que dá no seu coração, que você não entende às vezes nem eu entendo. Eu estou sentindo aquilo, eu estou deitado assim, cara, dá um negócio tão gostoso, uma sensação tão gostosa para um mundo que a gente está vivendo como esse, sabe? De, porra, velho, de fazer a sua parte, de estar o tempo inteiro disponível para um mundo, claro, dentro, e coisas simples. E como você pode ser feliz com as coisas mais simples possível, um sorriso, esperar a pessoa passar,
Sabe, isso vai criando em você uma escada, um pecinha que vai sendo colocada ali durante o dia. E outra coisa, ela precisa ser feita todo dia. Porque se você para, umas 2 semanas, você já começa a ficar estranho, começa a ficar um vazio. O que está faltando? E eu sinto isso quando eu não gravo os vídeos, por exemplo. Apesar de eu saber que tem vídeos ali, que eu estou sempre pensando quando eu paro, eu vou sentindo. Porque não é uma coisa que você consegue mais parar. É uma coisa que começa a fazer parte de você, porque você começa a preencher o tempo inteiro com boas ações, mas eu não dependo dos vídeos só para isso. Eu estou fazendo várias coisas que eu consigo me sentir bem. É uma parada aqui, uma pessoa que passa a espiritualidade constante ao seu redor. Isso vai trazendo para perto de você, além de você mesmo estar encaixando sintonia positiva, espírito bondoso. Quantos sorrisos você não recebe de um espírito que está com aquela pessoa, do mentor, ou um agradecimento, uma energia de gratidão simples, do tipo uma buzinada? Papá, obrigado. Mas você recebe 20, 30, 40, 50, ok, obrigado. Eu faço o tempo inteiro, eu seguro a porta para pessoas, as pessoas até estranham no Brasil. Já tentou ser gentil? As pessoas acham que você às vezes vai roubar ela. Porque eu sou tão legal, às vezes, nos lugares, minha filosofia de vida, minha forma de tentar ser, eu vivo isso pra mim, isso é invisível, eu tô falando pra vocês, porque eu acho que é importante dividir, né? Agora não deu, vou parar aqui. Às vezes quando eu fico triste que eu não posso parar pra ajudar as pessoas, porque senão eu vou prejudicar outras, então tem equilíbrio, né? Vou parar aqui, eu não posso, tem hora que você tem que saber a hora de fazer, ajudar tem que saber o momento, né? Tem que saber a hora, tem que saber dizer não, tem que saber o posicionamento. E é isso, esse é o que eu queria dividir com vocês hoje. É muito difícil falar sobre isso. A gente pode citar N exemplos aqui. Nós vemos um mundo atualmente, esse assunto é muito importante, eu ia terminar o vídeo, mas ainda dá para ir mais, em que está todo mundo nervoso, todo mundo, e sempre foi, mas eu acho que agora a gente está conseguindo ver mais por causa das redes sociais. Então a gente está conseguindo ver os comentários, as revoltas, as angústias, as lamentações. Cara, como tem gente reclamando do mundo o tempo inteiro. Claro que não tá bom, não tô falando para falar que tá bom, mas virou um vício. Como as pessoas estão resmungando o tempo inteiro, tá tudo mal. Eu lembro do meu avô, cara, que medo que eu tenho de ficar velho e ficar daquele jeito, cara. É quase tudo reclama, tudo tá mal. É claro que as coisas quando não estão mal, quando a gente passa a reclamar, quando tem uma mudança, que você se posiciona, essa sensação de ser positivo de forma forçada também não é legal. O equilíbrio perfeito entre você perceber e não ser idiota, e perceber-se, saber dizer não, saber mudar, saber alterar, mas sempre com positividade. Sempre quando eu digo positividade é transformando a dificuldade em solução. Por exemplo, chega um problema, você, peraí, tal, vamos... quando você coloca essa disposição. Por exemplo, eu estou jogando online Path of Exile com o meu irmão e uma guilda de uns amigos. Então começou todo mundo a jogar, cada um por si só, ninguém pensava em ninguém, não adiantava, os caras criaram... Aí o que eu pensei? O tempo inteiro, cara, eu falei, vou criar uma guild, fazer um baú. Fui lá, peguei um dinheiro, coloquei lá no negócio lá, coloquei um baú para todo mundo colocar, comecei a colocar item para todo mundo ajudar, colocar os itens. Aí daqui a pouco começou todo mundo se ajudar, cara. O senso coletivo é a única saída que nós temos em qualquer situação. E é o ínfimo, né? Você não precisa fazer muito. É fazer a simplicidade de você. E nós estamos tendo problema na nossa sociedade por falta desse senso coletivo. E a compreensão sobre quem não tem um senso coletivo. Esse é o mais difícil. Não se lamentar, não se deixar levar pelo nervosismo do próximo. O cara tá nervoso, o cara tá mal, o cara tá desequilibrado. Não, aprender a entender que a consciência que está ali, por algum motivo, ela não despertou ainda. E quando você tem raiva pela consciência menor, você de alguma forma ainda está em um nível de não compreensão sobre o que é estar acordado no mundo de maioria nesse aspecto ainda adormecido. Você abrir os olhos, sair do mesmismo da lamentação e da reclamação constante sobre estar num mundo difícil, porque ninguém faz nada, e as pessoas não sei o que, as pessoas não sabem votar, e fulano tem um pensamento diferente disso, daquilo, e você vive num sistema total em que você acha que o mundo está perdido, todos estão perdidos, que antigamente era melhor, que a gente precisa ser igual ao outro. Eu também tenho um pouco disso, e eu também
trabalho constantemente a visão lúcida de poder mudar o meu paradigma, saindo daquela visão robótica, onde pega todo mundo e você não se percebe, de repente você é mais um em meio a tantos, fazendo a mesma coisa, fazendo o que seu avô fazia, e a gente vai, na verdade, virando um ciclo normal, um processo. E aí que entra a observação que eu percebi na questão da consciência. Por que a maioria anda inconsciente fora do corpo? É uma consequência do que nós estamos vendo aqui agora. É a mesma coisa. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, vibrando a mesma coisa, se deixando entrar na mesma vibração, no mesmo padrão energético, no mesmo costume cultural, seja ele de não frear para o outro passar, não segurar a porta para o outro ir, não dar um sorriso, não é só isso. Às vezes é você... Cara, às vezes eu fico feliz quando eu vejo alguém fazendo uma gentileza. Cara, tem dia que eu entro numa vibração de gentileza tão legal que eu vejo gentileza por todos os lados. Eu vejo, rapaz, não sou só eu, sabe? Tem muita gente legal. Quando eu vou fora, quando eu estive em alguns países, eu viajei, eu fiquei realmente feliz com alguns posicionamentos. Percebi que, claro, é uma questão cultural, os problemas sociais que eles enfrentam são diferentes dos nossos. Eu tive um lugar, por exemplo, que eu vi... eu estava no local e chegou um grupo, todo mundo gentil e tal, de repente chegou um grupo de um ônibus lá, não vou dizer qual foi o país, tá? Não sei se foi, acho que foi chinês, cara. Vou dizer assim. Cara, os caras eram totalmente loucos. Eles passavam por cima dos outros, cara. Eu nunca vi aquilo. As pessoas passavam por cima... É porque acho que eles vivem com tanta gente lá, não sei qual a cultura deles, não sei qual é. Não eram japoneses, porque japoneses é considerado o povo mais educado do mundo, né? Atualmente, né? Apesar eles foram sanguinários na Segunda Guerra Mundial, modificaram 100% a visão deles depois daquilo. Tomaram um susto, inclusive, com os japoneses, muita gente, com como eles culturalmente modificaram as crianças e tudo mais. É muito interessante. Eu pretendo ir no Japão justamente por isso, que eu quero ver de perto isso. Quero ver pessoas com pensamento de gentileza constante. Eu fiquei, assim, super feliz quando eu soube que os japoneses, quando ele usa uma máscara na rua, não é porque ele não quer pegar a sua doença. É porque ele não quer, que ele está gripado, não quer transmitir a doença dele para as pessoas. O japonês... Hoje eles têm a cultura, por exemplo, a mulher grávida aqui, para aí. Eles têm a cultura de, quando ele vai fazer uma reforma na casa dele, ele compra um sabão em pó e vai na vizinhança, e eles vão educadamente oferecem sabão em pó, porque vai sujar a roupa das pessoas. Alguns outros falam que se precisar eles lavam a roupa, ou levam para lavar, eles pagam a lavanderia. Então existe uma preocupação com o coletivo, assim, uma visão que é muito legal, um cumprimentar, uma preocupação com além de si mesmo. Esse porque, falei aqui, o senhor freou para eu passar aqui agora, não sei, começa a falar em gentileza, começa a ver gentileza por todos os lados, né? E eu fico feliz, assim, é muito legal. E você vive envolto, é uma filosofia, é uma energia, é uma religião interna que você vai ter que carregar com você. E você vai ter que trabalhar isso constantemente, porque é muito fácil não entrar. Em princípio, as pessoas precisam extravasar em alguma coisa, num boxe, numa luta, uma coisa. Mas com o tempo, você não vai precisar mais disso. Você só vai fazer isso para relaxar, para o seu próprio prazer. Que você aprende a não mais ficar com raiva pela inconsciência. Você olha como se... Sabe um cachorro que morde e eventualmente fica nervoso? Né? O cachorro morde e fica nervoso. Então você passa a entender que ele te mordeu porque ele estava no nível de consciência ruim. Um tubarão, por exemplo, tem gente que perde a perna e fala, não, eu não sabia o que fazia, né? É uma visão muito próxima disso, aquela visão crística de quando a pessoa que é bonita até, né? Quando Jesus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É uma visão muito bonita, na verdade, porque realmente não sabem, as pessoas estão em despertar. É um momento consciencial utópico que naquela frase de Jesus, não importa aqui, não tentando no mérito de uma coisa nem outra, ele mostra que o nível de consciência de despertar dele era enorme, a ponto de compreender o adormecimento daquelas que estão ali. É muito próximo disso. Você, queira ou não, naquele momento, não é... Você está, assim, num grau diferente de consciência. Né? Não é melhor, mas a sua consciência está ali, você tem uma percepção diferente do mundo. Isso faz de você, estou chegando num caminho que vocês me conhecem sempre, né? Na verdade eu fiz um caminho diferente hoje, mas
Daqui a pouco eu vou parando ali, terminando esse vídeo. Então esse vídeo de hoje ele foi para falar um pouquinho, voltar aos poucos, a espiritualidade pura, isso aqui. A espiritualidade no dia a dia, agora, eu e você, na hora. Não precisa sair do corpo para ser espiritualizado, não precisa sair do corpo para fazer coisa boa, sabe? É aqui e agora. O que você tem feito, é isso que eu pergunto sempre para mim, né? No dia a dia, tá esperando o quê para ser gentil? A espiritualidade é até no respirar, na presença, a pessoa saber, poxa, Saulo tá aí, sabe? Fulano, eu tô aí, posso contar com ele se eu precisar, sabe? Porque aquela pessoa eu posso contar com ela, né? Deixa eu perguntar onde é que o cara quer que eu pare aqui. Parar ali. Eu posso contar com ela. Aconteça o que acontecer, o Saulo é uma pessoa que tá ali, entendeu? Ele não vai... É lógico que eu também preciso de coisas, mas as pessoas sabem que pode contar. É o cara que pode contar com ele. Que ele é gentil, é gente boa, é leve. E sabe o que acontece com essa energia? Você não tem noção. Todos nós, quando ficamos nervosos, é como se fosse um espinho que vai colocando na nossa aura. E abraçar uma pessoa, eu sou sensível energeticamente, não muito, mas sou. É como se você estivesse sendo agredido o tempo inteiro na sociedade, quanto mais sensível você fica. E dormir perto de uma pessoa, estar perto de uma pessoa angustiada, com lamentação constante, que é como se você estivesse dormindo perto de uma pessoa que está cheia de espinho perto dela, incomoda, é angustiante, é triste. Ao mesmo tempo, se você dormir perto de uma pessoa é raro, porque estar perto dela relaxado e for sensível, de uma pessoa gentil que constantemente... Cara, é uma sensação fantástica, e você faz isso com você. Quando você vai deitar, você sente quão fofinho é estar com você, cara. Quão gostoso é o que você tem feito com a sua vida, é o que você tem transformado. E não precisou de igreja, de nada. Você fez com você e tem uma repercussão nisso. Vicia. Ser legal vicia, porque você começa a ver a inteligência da coisa. E aí entra a lógica da paz interior. A paz interior tem lógica. E assim é o título desse vídeo que eu estou dando agora, e termino esse vídeo. Se você quiser ter paz, não viva só para si mesmo. Faça do seu caminho uma fofura, né? Tem gente que me chama de Saulo Fofex. Faça do seu caminho uma constante, sabe, é uma passagem. Mas você passa, cara. Às vezes é um sorriso, é um abraço, uma alegria, um bom humor, uma coisa. Mas você não precisa ir forçando isso. Vá aos poucos. Se você tem lamentação, vá mudando aos poucos. Começa primeiro engolindo sapo. Os primeiros sapos são gordos, dói pra caramba. Mas vai indo, faça um box para extravasar, vai procurar uma luta, um negócio para fazer uma coisa, sabe? A gente vai fazer um yoga, alguma coisa que você possa extravasar, vai para academia correr, vai mexer na energia, vai ajudar você no quesito também químico, porque toda vez que você pensa uma coisa, se você não processa direito, você libera um hormônio no seu corpo, e ó, uma pessoa com emoção pesada, ela fica toda travada, ela cansa muito mais do que ela, para você ter ideia, ela fica extremamente cansada. E tem um caso de uma pessoa que falou que começou a tomar medicação e ela passou a ficar acordada depois disso. Por que aconteceu? Ela não conseguia, ela ficava mais calma durante o dia e ela estava tão acostumada a dormir pouco e para descansar. O que acontecia? Ela passava o dia com raiva. Quando ia dormir, como ela começou a ficar calma e o corpo dela estava acostumado, ela começou a acordar 3 horas, 4 horas da manhã e não dormia mais, porque já era suficiente o que ela estava acostumado para descansar. O corpo dela já estava acostumado a dormir pouco para recuperar, dormia a noite toda para recuperar aquele outro dia, não recuperava. Vivia fazendo massagem, com problema, com dores nas articulações, com problemas em várias partes do corpo. Quando ela começou a tomar uma medicação, que foi buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, ela começou a ficar melhor, aos poucos foi mudando. Então tem todo um processo. Às vezes você não consegue sozinho, é isso que eu estou falando, você vai buscar uma ajuda ali, outra aqui, mas é importante você tomar as rédeas disso e tentar. Mais difícil do que si mesmo é o posicionamento seu em função da sociedade. Cara, esse vídeo de hoje é um vídeo para estudar o resto da vida, porque eu tenho feito isso constantemente comigo e é isso que abre a minha lucidez fora do corpo. Isso que eu falei nesse vídeo aqui se chama lucidez no corpo físico, tá?
Um abraço para vocês, excelente dia. Voltando aos pouquinhos daqui, eu espero que você esteja em paz e que você encontre dentro de você essa paz interior também. Que a paz interior é isso que eu estou falando. Não espere chegar do lado de lá para achar, não espere a próxima vida para achar, não espere o planeta chupão para achar, não espere o amor perfeito para ter paz interior, não espere encontrar o guru que vai salvar você, não espere a técnica energética, não. Se você quiser ter paz interior, o caminho é o constante gentileza, é a lógica da paz interior. Seja gente boa aos poucos, não force, vai aos pouquinhos aqui, engula um sapo, engula outro, extravar. Daqui a pouco você vai ver que você vai mudar a sua consciência, você vai começar, em vez de ser uma pessoa espinhenta, ser uma pessoa fofinha. Porque você vai ser fofinha para você mesmo, vai ser delicioso estar perto de você. Tão gostoso que você vai começar a se preocupar até com os pensamentos ruins e com quem você coloca perto de você, porque você sabe que o seu interior vira um templo, uma coisa fantástica que você cuida, você passa a curtir estar perto de você, ainda que nesse mundo difícil. E tem mais, se tem um lugar que, por isso que eu falo até, que dá para ser útil, é aqui onde nós estamos nesse planeta, inclusive no Brasil, onde parece que as pessoas se adormeceram para o senso coletivo, não é geral, mas numa boa parte da sociedade. Se você quiser ser legal, não tem lugar melhor do que aqui. Aqui é excelente para a paz interior. Não tem um lugar melhor. Se você está sem paz, pronto, você está no lugar certo. Excelente dia, FOI. Fui.